Olha só, um fato que chocou o Brasil foi o assassinato de uma jovem profissional de advocacia no Rio Grande do Norte. O fato chamou a atenção, pois a advogada era jovem, estava junto com seu cliente e, infelizmente, foram cruelmente assassinados próximo à delegacia de polícia durante ali uma incursão realizada pela profissional. Os detalhes você acompanha a partir de agora, explodindo na tela do Goiás. Vai! A advogada assassinada junto com o cliente na tarde de terça-feira em Santo Antônio, na região Agreste Potiguar, publicou uma imagem de dentro da delegacia do município, pouco antes do duplo assassinato. Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e o cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25, apelidado como Gordinho do Batata, que era investigado pela Polícia Civil, foram mortos a cerca de 600 metros da delegacia do município, logo após sair do local. A imagem escurecida mostra os pés de duas pessoas e a localização em delegacia de Polícia Civil, acompanhada da legenda: a sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no disse-me-disse. A imagem seguia disponível no perfil da profissional nas redes sociais até amanhã dessa quarta-feira. Muito bem, para comentar esse assunto juntamente conosco, está presente aqui nos estúdios o doutor, advogado Leandro Borba. Meu amigo, seja muito bem-vindo, meu líder. Que satisfação estar no seu programa. É muito Boa bom tarde a todos. É sempre um prazer Agora me participar diz, do seu programa. que riscos são esses envolvendo a advocacia criminal, doutor? Olha só, o advogado ele corre risco, o advogado criminal em específico, ele corre risco diariamente. Então ele corre risco com relação ao cliente que ele pega, ele corre risco intempéries, né, com relação à demora do processo, ele corre risco em receber os honorários advocatícios. E nesse caso específico, corre risco também de repente ser confundido pela sociedade como um todo como amigo do criminoso ou amigo do indiciado. E isso é uma verdade distorcida. O advogado, pela Constituição Federal, ele é essencial ao Estado Democrático de Direitos. Então, não se deve confundir a figura do advogado. O advogado ele protege os direitos mínimos do cliente e não o crime em si. Muitas vezes, nós pedimos a condenação do cliente, mas pedimos a condenação do cliente com base numa pena menor. Muito bem, a doutora era bastante jovem. Agora explica para nós o que seria uma advocacia criminal, para quem está em casa, para a gente entender qual que seria essa atuação da advogada que faleceu, infelizmente. Sim, o que eu vejo no caso concreto trazido à tona é que ela foi um pouco inexperiente, né? Ela tirou a carteira da ordem em 2022 e acabou por dar carona a essa pessoa, a esse indiciado. Isso é uma prática que a gente, não é a melhor prática que a gente faz, né? A gente tem que manter uma certa distância do cliente nesse sentido. A gente não pode envolver tanto com o cliente a ponto de dar uma carona para ele. Então, eu penso que ela pecou nesse aspecto por questão de inexperiência profissional. E o que significa esse caso em específico para a advocacia no Brasil? A advocacia está em luto. Nós ficamos totalmente estarrecidos com a situação, não só pela morte da advogada, mas também pela morte do indiciado, porque ele não teve o direito de se defender em juízo, de se defender perante o Poder Judiciário, local onde se faz justiça. A Constituição Federal traz o Poder Judiciário, no qual eu confio muito, e demais instituições, traz ao Poder Judiciário o poder e o dever de julgar todos os conflitos da sociedade. Muito bem, o senhor falou da importância da advocacia criminal para o processo democrático de direito em nosso país, e nós estamos, assim como toda a classe de advogados, enlutados e estarrecidos com essa perda prematura de uma jovem profissional que tinha toda uma carreira pela frente. Doutor, agora,
a situação pode mudar na advocacia no Brasil relacionada à segurança do profissional que está, principalmente, entre aspas, nas portas das delegacias pelo Brasil? Sim, eu vejo o seguinte, eu acho que tudo parte do legislador. Tudo depende do legislador federal. O legislador federal ele tem que dar mais atenção para o advogado, porque está expresso na Constituição Federal que o advogado é indispensável ao Estado Democrático de Direito e é uma figura indispensável também para a justiça brasileira. Então, nós dependemos do Poder Legislativo Federal, que cabe a ele editar leis no sentido de proteger mais esse advogado. Veja bem que nós temos, até recentemente, nós temos aí projetos de lei protegendo juízes, promotores e demais pessoas, agentes políticos, e não incluíram o advogado nesse leque de proteção. Agora, num país onde não se respeita autoridades como juiz, promotor e demais instituições, como, por exemplo, o Poder Legislativo, Executivo, ela vai, de fato, obedecer e respeitar a sociedade como um todo, seus pares, e também vai respeitar o advogado? Então, tudo parte do Poder Legislativo Federal. Parte dele e a OAB deve estar imbuída nesse sentido. Aqui em Goiás, por exemplo, ontem nós tivemos o nosso nobre presidente Rafael Lara, presidente da seccional de Goiás, que lançou nota de repúdio ao ato, juntamente com o nosso presidente Éder Porfírio, que também repudiou o ato. O Éder Porfírio é representante da Comissão de Direito Criminal e isso é válido. Nós temos que lutar. A advocacia tem que estar unida nesse momento, porque sem ela nós não vamos para frente. E temos bastante advogados no Legislativo Federal, temos bastante deputados federais que são, por profissão, advogados que precisam editar essas leis, como você falou. Agora, essa inclusão dos profissionais do judiciário e a exclusão dos advogados, porque é meio estranho, porque o advogado é uma profissão de risco, principalmente o criminalista, e não é o primeiro caso que nós divulgamos aqui a respeito da segurança, até mesmo contra a vida do profissional. Exatamente. O artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, prevê uma qualificadora quando se trata de homicídio praticado contra agentes políticos, no caso juízes, promotores, etc, e não colocou o advogado. Então está na hora, passando da hora de nós exigirmos que o legislador também coloque ali mais uma qualificadora, incluindo o advogado nesta lista. Está vendo aí, você de casa, a importância de sabermos em quem estamos votando para o cargo de deputado federal? Porque nós estamos falando aqui de um crime bárbaro que aconteceu no Rio Grande do Norte, com repercussão naturalmente aqui no estado de Goiás. Houve a manifestação por parte da seccional da OAB aqui do estado, por parte do presidente também. Dr. Rafael. E tudo isso chama a atenção por que os advogados não foram incluídos, né, nesse rol aí de profissionais juristas e pessoas políticas e públicas. Agora é preciso entender que a dinâmica da profissão requer um posicionamento mais firme também do conjunto, no caso da própria ordem dos advogados, doutor. Exatamente. Eu digo que a nossa seccional aqui de Goiás ela é muito bem representada. Nosso presidente, Rafael Lara, tem feito uma administração impecável. E isso, no meu ponto de vista, rogando vênias a quem pensa de forma contrária. As comissões todas são compostas de pessoas altamente qualificadas. Nós temos o Éder Porfírio, nós temos o Dr. Saulo, que é do direito, da Comissão de Direito Constitucional e Legislação. Então, nós estamos bem servidos de profissionais em Goiás e vamos lutar por isso. É mais uma vez uma oportunidade de lutar por essa bandeira, né? Porque o problema não é só a morte da advogada. O meu proselitismo aqui não é defender apenas a advogada, é defender também o indiciado. O indiciado, ao falecer, nós deixamos de angariar provas, porque ele poderia ter mais provas com relação ao homicídio do fazendeiro. Então, se fez justiça com as próprias mãos, né, que é vedado no Brasil, e foi para o túmulo todas as provas, juntamente com esse indiciado, se é que ele participou desse crime. Por isso que é importante, nós sempre falamos aqui a respeito do justiciamento.
não se faz justiça com as próprias mãos. É necessário confiar na justiça, doutor. Exato. A militância dos advogados trabalham constantemente em prol disso, em prol da divulgação de informações, né? O princípio da publicidade da profissão. Você, no caso, hoje está fazendo aqui de forma impecável e agradeço a sua participação. E nesse caso aqui em específico, traz também um perigo chamado exposição relacionada às redes sociais. Atenção, nesse momento, 11 horas e 30 minutos, é um assunto delicado. Estou aqui no estúdio com o doutor Leandro Borba, advogado, que está comentando o caso da advogada que foi executada juntamente com o seu cliente no Rio Grande do Norte. Antes dos criminosos abordarem eles e atirarem ali, tirando a vida dos dois, ela tinha acabado de revelar sua localização nas redes sociais. Isso também pode ter sido ali um facilitador para que os criminosos encontrassem eles? É um descuido muito grande. Eu vejo que ela foi inexperiente na profissão. A advocacia criminal, ela exige um certo tato, um certo cuidado, né, ao tratar com clientes. Então ela foi realmente negligente em algum ponto, né? Mas a gente dá, é lógico, é evidente, a gente dá uma razão para ela porque era novata, era inexperiente e não sabia dessas questões. O que nós temos que chamar a atenção é o seguinte, é que o que nos preocupa muito hoje é o direito midiático. Direito midiático é aquele direito trazido pela mídia, né, de forma abrupta, sem haver o devido processo legal, sem haver contraditório, já punindo o infrator, né, de forma totalmente precipitada. Então, a mídia, muitas vezes, se é chamado de direito penal midiático, a mídia, muitas vezes, acaba por condenar o acusado ou indiciado antes mesmo dele ser ouvido na delegacia, ser ouvido em juízo, e mostrar a versão dele. Olha o que nós perdemos com isso. Sim. Nós perdemos uma vida e perdemos informações também, porque poderia nos passar mais informações. Né? Exatamente. E isso oferece risco tanto para a vida ali do indiciado, como também do profissional que irá representá-lo diante da justiça, o advogado, né, doutor? Exatamente. Uma coisa que nos preocupa também é essa confusão que a sociedade faz com relação ao advogado e ao cliente. O advogado não defende o crime. O advogado criminalista, ele defende os direitos básicos do infrator penal. Muito bem colocado, atenção nesse momento, 11 horas e 33 minutos, para você, dona de casa, que está fazendo o almoço, para você, meu amigo, que está trabalhando e acompanhando a programação da PUC TV. Estamos falando de um tema extremamente importante de relevância pública. Existe uma falsa cultura que o advogado defende o crime do suspeito, do acusado. Inclusive você falou do direito penal midiático, que envolve todo esse processo que antecede, quem sabe, até mesmo a persecução penal, doutor. Então eu tenho aqui uma informação que o advogado, o doutor Leandro Borba, que está presente conosco, está passando de extrema importância. O advogado não está para defender o crime, mas sim defender o direito de ampla defesa do suspeito, não é verdade? É isso mesmo ou estou errado? Exatamente, eu acrescento ainda a seguinte informação: estão criminalizando a advocacia criminal. Ou seja, a partir do momento em que se coloca o advogado como defensor do crime praticado pelo seu cliente, ele está criminalizando a conduta do seu cliente. E colocando em risco o profissional. E colocando em risco a figura do profissional. Agora, o advogado criminal, ele tem que tomar muito cuidado porque a advocacia criminal, ela passa muito próxima do crime. Então, se o advogado não toma cuidado, não prestar atenção, não selecionar bem os seus clientes, ele pode incorrer em erro e, de repente, ser aí, de repente, denunciado por algum crime que ele cometer. Então, tem que tomar bastante cuidado. Muito bem, eu conversei com o doutor Leandro Borba a respeito do caso desse assassinato, duplo assassinato lá no Rio Grande do Norte, que chocou o Brasil. O estado de Goiás, através da seccional da OAB, se manifestou. Nós estamos trazendo para você aqui comentários importantíssimos e eu quero agradecer a sua presença e dizer, volte mais vezes ao nosso programa, juntamente conosco, com o Messias da gente, para trazer mais conhecimento jurídico para a gente, pois nós, enquanto cidadãos, precisamos estar sempre antenados com nossos direitos e deveres, doutor. Será sempre uma satisfação participar do programa, uma satisfação colaborar com a sociedade como um todo,
e trazer informações jurídicas. Qualquer dúvida pode me seguir pelo canal do YouTube Leandro Borba Ferreira Nascente, é o meu canal do YouTube, onde já estão sendo preparadas várias lives na área jurídica. E vários conteúdos já tem lá no seu Vários canal. conteúdos já tem lá e já temos várias programações já para esse ano de 2024. Muito bem, repete aí o seu canal, por gentileza. O canal é YouTube, né? Leandro Borba Ferreira Nascente. Vai ser uma honra tê-los lá. Então se inscreve, participa, curte, comente, discorde, será um prazer tê-los no meu canal. 11 horas e 35 minutinhos, vem aqui comigo na 2, vem aqui comigo na 2.